Bom, galera, estou voltando aqui, né? Começando mais uma vez com vocês aí, mais um episódio. Dessa vez nós estamos indo pro quarto episódio. Mas de antemão, antes da gente falar sobre o episódio, eu quero agradecer vocês. Rapaziada, eu tô muito feliz. Alcancei 22 visualizações no meu último vídeo. Mano, eu nunca tive isso nem no Instagram. Só pra vocês terem uma ideia. Então tô feliz pra cacete, mano. Obrigado mesmo por você que tá acompanhando. E ó, meu, compartilha, leva pra galera aí, pro pessoal poder ver a construção dessa empresa, né? Então, no último episódio, eu comentei com vocês um pouco sobre a primeira coisa que eu criei para Kathleen poder usar, e ela não usou. Então nós já falamos a esse respeito, né? E graças a Deus que ela não usou, porque se ela tivesse usado e tivesse dado certo, talvez a gente não estaria fazendo essa série, talvez a gente não estaria aqui juntos construindo essa empresa aí. Como eu já falei, se ela vai para frente ou não, vai depender mais de vocês do que de mim, né? Porque eu vou fazer tudo o que eu precisar, mas se você que está aí do outro lado aí não gostar das minhas ideias, não me ajudar na divulgação, porque depois nós vamos falar sobre marketing, nós vamos falar sobre um monte de coisa durante a montagem dessa empresa, eu vou montá-la junto com vocês, beleza? Então é o seguinte, vamos começar agora o quarto episódio. Como todo mundo já sabe, eu sou entrevistado por uma inteligência artificial. A minha mulher pediu para que eu não falasse qual inteligência artificial, né? Apesar de que todo mundo já sabe, porque eu falei no outro, mas vamos lá, né? Como eu estou desenvolvendo em conjunto com diversas inteligências artificiais, eu crio roteiro em uma, eu crio vídeo na outra, eu crio a imagem na outra, e aí tem outra que eu converso desde antes, então essa que conhece a minha vida inteira está me ajudando. Então vamos lá, vamos começar o nosso episódio 4, que é a ideia que eu não estava procurando. Bom, por que é a ideia que eu não estava procurando? Sim, como que eu posso falar para vocês? O meu objetivo principal sempre foi resolver o problema da Kathleen, né? Então esse era o meu objetivo. Então eu fui criando coisas para poder resolver o problema dela. Então primeiro uma planilha simples, depois coloquei ali um formuláriozinho para melhorar, depois eu criei um sisteminha mesmo com formulário, que essa foi a última entrega, que foi a que ela não usou, né? E aí, eu olhando a respeito do que estava acontecendo, o que eu identifiquei? Eu identifiquei que o problema dela não era a organização. É muito importante nós termos organização, a gente vai falar sobre isso. Mas o principal problema da Kathleen era tempo. Então, o que eu tinha que fazer? Eu tinha que resolver de alguma forma. E é aí que entra a pergunta número 1 do nosso episódio 4. Quando você percebeu que aquele problema não era só da sua filha? Bom, como eu percebi isso foi da seguinte forma. Conheço diversas pessoas, né? Eu não percebi isso de imediato. Eu percebi isso conversando com pessoas, às vezes buscando na memória algumas coisas que aconteceu comigo lá no passado, né? Eu era motorista de aplicativo, eu era DJ e também tinha uma pizzaria. Então tempo era uma coisa que não existia para mim, entendeu? Eu tinha que dar meus pulos, como a gente costuma falar aqui em São Paulo, não sei de onde você está assistindo, mas em São Paulo a gente fala que a gente tinha que dar os pulos para poder manter o lance ali um pouco organizado. Ah, outra coisa, só para avisar, eu gravo em casa, minha família inteira tá gripada, então de repente minha neta ali pode espirrar, minha mulher pode espirrar, minha filha pode espirrar, tem um monte de gente aqui vendo eu gravar, então se sair algum barulho aí eu não vou cortar não, viu? É na direta, né? Então o que acontece? Eu tava tentando resolver um problema na minha filha, só que assim, enquanto eu tava resolvendo, eu comecei a pensar, poxa, será que outras pessoas também passam por isso? Porque ela passou. Ela passa, né? O lance do tempo. Eu passei. Muita gente deve passar também esse problema. Então eu entendi que o problema da organização e do tempo não é um problema só dela. É um problema de geral. E aí eu falei, tá, como que eu vou... O que eu faço além disso? Conversando com a minha esposa, conversando, né, com amigos e tal. Foi aí que surgiu a pergunta número 2. Você também tinha dificuldade para organizar seus próprios ganhos? Muita dificuldade. Olha lá minha bebezinha chorando. Vem cá, bebê. Põe a carinha aqui no vídeo aqui, ó. Põe a carinha aqui no vídeo aqui pra... Isso daqui dá like, isso daqui dá um monte de gente. Olha, gente, olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Olha lá, filha. Olha lá, bebê. Olha lá, ela gosta muito. Ó, eu tenho certeza que eu vou ter uma outra tecnologia aqui dentro. Manda um oi, ó. Manda, olha lá quem tá lá.
Bom, gente, isso daqui é minha neta, é mais uma das minhas razões, né, de viver, e é por ela que eu tô fazendo tudo isso também. Bom, eu falei pra vocês, aqui a gravação vai ser nessa pegada, sem roteiro, né, porque eu tô gravando pra vocês sem roteiro, eu tenho as perguntas que eu tô olhando aqui embaixo, mas nós estamos na direta. Continuando. Eu tinha muita dificuldade para organizar os meus ganhos, porque como eu falei para vocês, na minha época eu comecei como, né, eu tava como motorista de aplicativo e eu também fazia como DJ à noite. Então juntava as duas verbas. Depois na sequência abri uma pizzaria. Entrava dinheiro de tudo quanto era lado. Era um trampo para organizar. E eu não organizava, tanto que eu quebrei a pizzaria. Já começa por aí. Quebrei. Literalmente, por juntar dinheiro do trabalho, com o dinheiro da casa, com o dinheiro disso, com o dinheiro daquilo, e, virava uma salada, virava aquele balaio de gato, você achava que tava com dinheiro no bolso. Vamos dar um rolê, ia com a mulher, gastava na pizza, gastava no sushi. Quando ia pagar as contas, tinha ficado lá pro japonês. E eu mesmo não tinha dinheiro. Então, eu percebi que essa organização financeira, além de ser um problema dela, também era um problema meu. Então, aí a gente tinha que achar uma solução. É aí que entra a pergunta de número 3. O que acontece com o dinheiro de um motorista quando ele não consegue acompanhar? Bom, eu acredito que essa pergunta seja uma pergunta meio que geral, tá? E eu conheço diversos motoristas. Irmão, o motorista não ganha mal, tá? Ele não ganha mal. Ele aí tem uma rentabilidade, se a gente for colocar hoje, dentro dos parâmetros do brasileiro, porra, o motorista de aplicativo tá muito acima da média. O problema é que a gente vê a grande maioria aí, entre aspas, lascado por falta de controle, certo? Então é nessa falta de controle que na época o controlador financeiro começou a querer trabalhar, né? Eu comecei a querer criar alguma coisa para resolver o problema da minha filha, talvez até para mim servisse, porque todo mundo sabe, eu sou desenvolvedor, não sou mais DJ, mas de vez em quando a gente faz alguns eventos, faz umas festas, eu tenho diversas fontes, então eu tenho diversos clientes. Poxa, eu hoje consigo organizar bem as minhas contas, mas e se eu tivesse uma forma de repente isso ser um pouco mais fácil? Então assim, foi exatamente isso que eu resolvi começar a pensar e responder a pergunta de número 4. Foi aí que você pensou em transformar aquilo em um produto? A resposta real, não. Eu não pensei em transformar isso como produto. O meu objetivo único e exclusivo era resolver o problema da Kathleen, entregar algo legal para ela, talvez ali ter umas 4, 5 pessoas utilizando, né? Mas assim, não pensei realmente em produto nenhum. Eu só queria resolver esse problema. E queria assim, descobrir se eu tinha capacidade de desenvolver algo para resolver esse problema. Então foi tanto um desafio pessoal em criar esse sistema e resolver uma dor da minha filha. E agora nós vamos para a pergunta de número 5. Então, como uma solução criada para uma pessoa começou a virar algo maior? Bom, essa resposta, essa pergunta, ela pega na veia, né? Por que eu transformei ela em algo um pouco maior? No início, era minha filha somente controlar as finanças dela, tá? Então, o que? Seria o que entrou, com o que saiu, um ganho médio, e de repente ela saber o que tinha para fazer em cada lugar. Quando eu olhei e falei assim, poxa, tem mais coisas pra gente colocar, foi aonde começou a crescer um pouquinho a vontade de fazer algo maior. Não simplesmente uma planilhinha, um negócio onde a pessoa tem que olhar todo dia. Eu comecei a falar, pô, eu mexo com N8N, e se de repente a Kathleen, a hora que colocar lá que ela paga água, luz, telefone, 3 dias antes do vencimento daquela conta, eu criar uma automaçãozinha no N8N para mandar uma mensagenzinha para ela, né? Ou de repente um push na tela dela, onde aparece lá, ó, daqui 3 dias vence o seu aluguel. E aí ela já separa o dinheiro do aluguel ali, sabe? Eu tava pensando formas de automatizar, tá? Então começou a crescer. Antes o que era simplesmente ali uma planilha para entrar os dados e ficar ali quietinho, eu já comecei a pensar em dar uma interagida. Então, para isso, eu estava começando a usar o N8N, né? E agora nós vamos para a pergunta número 6. Você já sabia qual seria a solução? Qual era o problema? Organização financeira. A solução em si, não. Por quê? Porque, além de dev, eu também sou aquariano, como todo mundo fala, e aquariano
né? Ele viaja, ele pensa lá na frente, sei lá o que o povo fala aí. Eu sei que é o seguinte, eu sou um viajandinho mesmo. Eu começo a pensar num negócio aqui, putz, e se fizesse isso, e se fizesse aquilo outro, e se fizesse aquilo outro. A hora que eu olho, eu montei um puta de um Megazord, pegando pedaço daqui, pedaço dali, e não resolvo nada, e não termino nada. Dessa vez eu resolvi fazer diferente. Eu resolvi olhar para o problema, desenhei situações para poder resolver, entre elas o lance do N8N, isso, aquilo, né? Então eu comecei a pensar o seguinte, eu tenho um problema, eu preciso pensar numa solução. Qual que é o problema que eu tenho? Organização financeira e tempo. Foi aí que eu percebi. Falei, mano, tem alguma coisa que dá pra melhorar. Aí eu falei assim, poxa, o que o motorista de aplicativo tem na mão dele o dia inteiro? O celular. Certo? Por quê? Porque as corridas estão ali no celular. E normalmente ele passa o dedinho pro lado e ele enxerga o quê? O WhatsApp. Ou seja, cheguei à solução. A solução de tudo era o WhatsApp. Bom, galera, é o seguinte, esse daqui foi o nosso episódio 4, eu vou parar aqui no WhatsApp, tá? Por quê? Porque no episódio 5 nós já vamos começar a falar o porquê que eu pensei no WhatsApp, como resolver esse problema, beleza? Então, agora na quarta-feira, vai sair aí às 20 horas mais um videozinho para vocês, falando mais sobre o sistema. E a gente já vai começar a entrar realmente no meu desenho de sistema, para vocês poderem entender o que é e onde é, e principalmente, já vou falar na própria quinta-feira de onde surgiu o nome do Zap Money. Gente, vocês vão dar risada, vão dar muita risada. Peço para que você curta esse vídeo, para que você se inscreva no canal, tá? Porque eu tive lá, eu acho que foram 22, agora deve estar com 23 ou 24 visualizações, mas eu continuo com acho que 5 ou 6 inscritos. Então, gente, ajuda aí, tá? Se inscreve lá, curte. Se puder, deixa um alôzinho, fala bomba, e aí, como é que tá? Tô gostando do vídeo, não sei o quê. Só para a plataforma poder entregar um pouquinho mais. Será que nesse vídeo eu consigo bater as 23 visualizações do anterior, tá? E é o seguinte, eu já vou deixar um cardzinho aqui, tá? Com os 3 episódios anteriores, ok? Para você poder clicar aí, vai lá, assiste os outros dias lá, tá? Ou os outros vídeos para você entender. Eu acho que é uma historinha legal, assim, eu nunca fui de contar a minha história na internet. Tem muita coisa para vocês saberem ainda. Talvez a hora que a gente começar a pegar as perguntas de vocês aí, tanto no meu status, quanto nos meus stores, né? Quanto lá tem gente até que comentou no meu LinkedIn. Eu solto em todas as redes, beleza? Vocês viram? Vai ser desse jeito, tá? Eu ligo a câmera e desembesto a falar. Não vou ficar fazendo corte, não vou ficar cortando, não vou ficar fazendo memezinho, nada. Se você estiver gostando desse conteúdo, tá? Então compartilha aí com seus amigos para que eles possam também me conhecer, beleza? Fiquem com Deus e até quarta-feira, 20 horas, o nosso 5º episódio.